Olá, todos nós precisamos de uma direção para todos os aspectos da nossa vida. Ninguém toma decisões, ninguém anda para frente, ninguém faz o que tem que ser feito sem uma direção. E quando faz sem direção, normalmente, como se pode entender, atrai sobre si muitas dores. Não tem como você tomar decisões erradas e isto não incluir dores, não incluir aí noites mal dormidas, não incluir aí o dissabor das lágrimas, do tormento, do temor, do pânico e aí por diante. E há um texto na Palavra de Deus, registrado no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 5 e 6. Escute só o que diz a Palavra de Deus. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Bom, esse texto está dentro de um contexto. E o contexto aqui é certamente relevante para pensar na exposição desse tema. O tema que nós estamos trabalhando hoje é fé na direção de Deus. Os discípulos estavam frustrados. Podemos olhar aqui para Pedro e os demais apóstolos, eles haviam voltado à pescaria. Pedro resolveu voltar a pescar e alguns agregaram a ele nessa expectativa de fazer da pesca um jeito de resolver as suas angústias. E que angústia era esta, especificamente? A angústia de ter visto o seu mestre morrer e não ter ressuscitado. Era isso que estava na cabeça dos discípulos. No entanto, Jesus de fato já havia ressuscitado. Eles não tinham tomado consciência disto. Eles acreditavam que Jesus tinha morrido e era ponto final. Portanto, Jesus morreu também o ministério, morreram também as expectativas de futuro, as promessas, foi tudo embora. Mas o detalhe é que, por incredulidade, eles não creram numa palavra dita anteriormente por Jesus, de que de fato ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Por esquecer a promessa, eles se entregam ao desespero, à desesperança e ao desânimo. E por não conseguirem mais, olhando para todo esse cenário, não conseguindo mais crer, voltam ao passado. Em outras palavras, voltam a pescar. Retrocedem na vida. Estavam, nesse caso, sem nenhuma direção. Jesus já havia aparecido outras vezes e agora, pela terceira vez, ele aparece à beira-mar, no mar de Tiberíades, e os discípulos estavam lá pescando, Pedro era um deles, e quando então eles tentaram pescar, a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira e nada pegaram, nada, nem um peixe. O detalhe é que eles não eram amadores tentando pescar, eram pescadores profissionais tentando pescar e nada pegaram. Certamente já haviam jogado a rede em todas as direções, porque estavam ali há muito tempo. Mas de repente chega alguém à beira-mar e diz: jogue em tal direção. Eles obedecem ao mando daquele que dizia: jogue em tal direção. E esse alguém era o próprio Cristo, que até então eles não tinham tomado conhecimento de que se tratava de Cristo. E ao jogarem a rede, eles pegam peixe, na verdade muito peixe. E esse peixe, então a rede quase não podia contê-los, porque eram muitos peixes, como diz a palavra. Uma grande quantidade de peixes. E depois disto, eles chegaram à conclusão que tratava-se de Jesus, o Senhor, aquele que havia morrido, sim, mas que agora havia ressuscitado e estava ali vivo. Nesse momento, Pedro salta do barco, ele se veste, porque estava nu, se veste e ele salta no barco, mergulha e vai até a beira-mar conversar com Jesus. Mas o que eu quero tirar aqui de lição é que, na falta de direção de Deus, as coisas se frustram, os sonhos se frustram, os planos se frustram, você não prospera, as coisas não avançam, porque eles estavam ali tentando pescar a noite inteira, mas não tinha uma direção de Deus. Aliás, não era nem direção de Deus que eles estivessem ali para pescar. Eles foram chamados para deixar as redes e se transformarem em pescadores de homens, em outras palavras, em ministros do Evangelho, em profetas, proclamadores do Evangelho, da palavra de Deus. Eles haviam abandonado o ministério, abandonado as promessas, abandonado o chamado e voltado para a pescaria. E estando ali, tentando pescar, nada pescaram. Até que veio a direção de Deus. E olha a diferença. A hora que o Senhor Jesus diz: jogue, lance a rede para a direita, e eles lançaram a rede em obediência a este mando, eles pegaram muitos peixes, mal conseguiam recolher a rede,
Tamanha era a quantidade de peixes que eles pegaram. O detalhe aqui era a direção de Deus, porque o mar era o mesmo. Os discípulos eram os mesmos, o barco era o mesmo, as redes eram as mesmas, era tudo igual. A diferença estava na direção de Deus. E quando Deus deu uma direção, a prosperidade veio, a rede, pôde ser cheia de peixes. Quantos de nós estamos vivendo aí sem uma direção de Deus, tomando decisões sem a direção de Deus? Comprando, vendendo, casando, tendo filhos, mudando de cidade, abortando projetos de trabalho, enfim, tomando uma série de decisões, mas sem uma direção de Deus. Bom, até alguns poderiam dizer, mas eu não tenho que incomodar a Deus com coisas tão pequenas, afinal Deus me fez inteligente para tomar decisões. Olha, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que devemos depender de Deus para tudo. Ah, mas eu não queria incomodar a Deus, ele deve estar ocupado com coisa mais extraordinária, coisa maior. Tudo na nossa vida é importante para Deus. Cada detalhe da nossa vida é importante para Deus, porque Ele nos vê como um pai vê um filho, Ele nos percebe como filhos, e eu sou pai de 2 filhos, tudo que diz respeito aos meus filhos, eu julgo ser importante para mim. E tudo que diz respeito à sua vida, Deus julga ser importante para Ele. Ele diz isso na sua palavra, de várias formas. Então a nossa vida é importante para Deus, aquilo que vamos tomar de decisão pode afetar esta vida, então isso é importante para Deus. Não podemos viver sem uma direção de Deus. O livro de Provérbios, capítulo 16, verso 20, diz assim: quem examina cada questão com cuidado, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Nós não podemos só tomar decisões, temos que examinar cada questão com cuidado, à luz da palavra, compartilhando com Deus debaixo de oração, e nos tornamos felizes quando aprendemos nesse processo de tomar decisão, confiar em Deus. Ainda diz a palavra de Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele te guiará. Salmo 37, verso 5. Resumindo esses 3 textos, o que nós precisamos entender é que a direção de Deus é melhor. E é preciso tomar conselhos com Deus para que eu possa entender a vontade dele, a direção dele. A vontade de Deus, ou na vontade de Deus, não há dolo, não há peso, não há fadiga, não há desespero. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é preciso ter fé nessa direção de Deus, porque Deus vai nos dizer, faça isso, toma determinada decisão, assuma um determinado compromisso. E aí é o momento em que, tendo entendido a voz de Deus, possamos ter uma postura de fé. Eles ouviram de Jesus, jogue a rede ou as redes para a direita. Não sabiam que era Jesus, mas ouviram aquela voz. Mas mais do que ouvir, o que tornou o milagre possível foi a obediência. Eles, com fé, tomaram a decisão de obedecer a Deus, de obedecer a direção que Deus havia dado através de Cristo à beira-mar. E nós temos aí, certamente, tomado decisões. Mesmo que você as evite, você está tomando a decisão de não decidir, por exemplo. Ou a decisão de ficar neutro. É uma decisão negativa, uma decisão de neutralidade, mas é uma decisão de forma em que as coisas não vão avançar para lugar algum. Se você quer prosperar, se você quer avançar, se você quer viver uma vida abençoada, digna, uma vida próspera aos olhos da palavra, prosperidade no sentido amplo da palavra, espiritualmente falando, ou seja, a vida andando para frente, para adiante, é preciso, como esse texto nos recomenda, ouvir e, com fé, obedecer a direção de Deus para nós. Todas as vezes que nós, sobre a nossa vida, atraímos dores, lágrimas, lamentos, certamente por trás dessas lágrimas, dores e lamentos, tem decisões tomadas de forma equivocada e errada, precipitada, impulsiva, na incredulidade, sem fé, sem direção de Deus. Eu duvido que uma direção de Deus vai atrair sobre a sua vida dor. Hoje há uma área da minha vida que dói, pastor. Há algo que me faz chorar, há algo que me dá desespero, há algo que me dá arrependimento. Aquilo que gerou dor, arrependimento, desespero, sei lá o que mais, não começou em Deus. Porque o que começa em Deus termina de forma boa. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Bom, mas e agora? Eu já tomei decisões erradas. Olha, você não pode consertar o passado. Você pode ressignificar o passado com fé, com oração, com busca pelo Senhor. E Deus pode te ajudar daqui para diante,
ressignificando o passado, entendendo os erros que cometeu, não cometê-los mais e passar, por exemplo, a tomar a atitude de orar, de buscar a Deus sempre antes de tomar uma decisão. Olha, a devoção a Deus, a fé, né, a oração, a busca pelo Senhor no processo de tomar a decisão é fundamental para que você acerte e não erre. É preciso ter fé na direção de Deus, porque Deus não erra. Já dizia Einstein, né, que Deus não joga dados, Deus não erra, Deus não arrisca, Ele não tira a sorte. Deus sabe o que quer, Ele é um Deus certo das decisões tomadas, da direção que Ele tem para nós, porque Ele é o Deus que vê todas as coisas, que contempla o passado, o presente e o futuro, é o Deus da eternidade, Ele é o Deus pleno, soberano, que tudo percebe, que tudo sabe, portanto, e que tudo pode, portanto é necessário para mim e para você, que queremos ter uma vida abençoada, que passemos a ter fé na direção de Deus. Não apenas ouvir a direção de Deus, mas com fé obedecer o que Deus tem para nós e fazer o que tem que ser feito. Mesmo que naquele momento você não consiga contemplar muita coisa. Até porque existe tempo para todas as coisas. Tem tempo de plantar e tempo de colher. Talvez a direção que Deus tem para você hoje tenha a ver com semeadura. Você vai plantar. E haverá um tempo para que você colha esta plantação, esta semeadura feita no momento. De qualquer forma, no final desta história, se é vontade de Deus, será boa, agradável e perfeita, como a Bíblia mesmo declara ser a vontade de Deus para nós. Você pode até ter uma direção e ter um sentimento de que por ali ou por cá é um caminho melhor, mas não tome decisão sem orar. Não tome nenhuma decisão que pode mudar toda a sua vida sem buscar a Deus, sem dobrar-se diante de Deus em devoção, sem abrir a palavra de Deus, sem pedir uma resposta de Deus. Tenha uma direção de Deus, porque se Ele disser joga a rede para a direita, você vai jogar e você vai pescar muito peixe. Mas se a direção for sua, você vai passar a noite inteira lançando rede para todo lado e não vai pescar nada e vai ter uma vida frustrada. Quer frustração ou vitória? Eu quero vitória. Então, aprenda a ter fé na direção de Deus, a ouvir e a obedecer a direção de Deus para você. Deus te abençoe e te ajude nessa tarefa, em nome de Jesus. Amém.